Oi, tudo bem? Eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. O tema do vídeo de hoje é treta, discussão, problema, discordância. E para isso eu quero utilizar como personagem, como exemplo, este homem aqui, que é possivelmente um dos grandes adventistas vivos, George Knight. Eu escolhi o Knight porque eu acredito que na história dele nós encontramos algumas questões assim bastante interessantes sobre como lidar com problemas e como propor mudanças, transformações, soluções para realidades que ensejam realmente uma mudança de pensamento. George Knight é o segundo autor mais publicado dentro do contexto da Igreja Adventista, perdendo apenas para Ellen White. A obra dele se expande por muitas áreas da teologia bíblica, da teologia prática, da teologia filosófica, tem um conhecimento profundo a respeito das instituições adventistas e também a respeito da filosofia da educação, que é a área em que ele se formou. Entretanto, a atuação dele dentro da obra adventista foi desde o pastor distrital até assumir ali a posição de professor de história da igreja na Andrews University, em que ele esteve durante muito tempo e publicou muitas obras acerca desse tema. Eu tenho Knight como um exemplo do que é um intelectual. É um sujeito que consegue avançar por várias áreas do saber, transitar entre elas e, como um cristão, ter uma reflexão teológica acerca dos temas que está apresentando. É alguém que raciocina, alguém que lê, alguém que está próximo e sensível à sua cultura para conseguir entender como conduzir o seu ministério de maneira que honre e glorifique a Deus e de maneira que tenha impacto e que consiga dialogar com a nossa realidade, apresentando, assim diz o Senhor, no mundo onde tantas vozes aí se colocam. A obra dele mostra uma grandeza muito grande em contribuições para muitas áreas do saber. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Eu sou membro de uma igreja pequena, num município que não tem relevância nacional. A minha área de formação não é teologia, mas por que eu consigo enxergar o Knight como um exemplo de intelectual do qual eu tenho admiração e consigo vê-lo como um exemplo para mim? Porque essa capacidade de lidar com muita coisa é uma característica que eu espero conseguir desenvolver no decorrer da minha carreira, que, se Deus permitir, será na academia. Outro mérito muito relevante no Knight é o de escrever com habilidade, de escrever bem, de produzir obra literária que vale a pena ser lida. E ele mostra essa preocupação desde os títulos dos livros que ele publica, que normalmente são provocantes, são instigantes e nos levam a querer comprar. Então essa coisa de entregar de uma forma agradável e simplificada, sem ser simplista, conteúdo bom para o povo em geral é uma coisa que muito teólogo deveria aprender a fazer. Normalmente fazer teológico de muita gente lida com a sua própria torre de marfim. O sujeito escreve texto para publicar em revista acadêmica e fica sempre nesse métier muito próprio, né? Vai fazer uma palestra para a igreja e não consegue transmitir o que está sendo colocado da academia para o povo. Isso é uma coisa que a Reforma Protestante combateu muito. A Reforma Protestante foi uma conciliação entre a academia, entre a intelectualidade e a igreja. Uma ideia que é muito popular é de que a gente deve apresentar coisas simples porque as pessoas são simples. Entretanto, o que a gente tem apresentado são coisas simplórias que acabam emburrecendo, de certa maneira, o povo. Eu acho que o Knight ele consegue trazer essa ideia de que, olha, a gente pode trazer conteúdo de muita qualidade, em linguagem acessível, e isso terá impacto na igreja. Eu gosto muito disso no Knight, eu acho que todo mundo devia aprender com isso. Uma outra coisa que eu gosto muito também no George Knight é a preocupação que ele tem em imprimir qualidade no que é mais complexo e no que é mais simples. Então, seja no livro sobre filosofia da educação, complexo, lidando com muitas escolas de pensamento, seja no devocional que ele produz, você tem uma qualidade, uma profundidade adequada de acordo com o conteúdo que está sendo produzido. Essa preocupação e esse compromisso que ele tem também se revelam na questão da escritura. Você vai ver o Knight produzir diversos comentários bíblicos e também comentários devocionais da escritura. Eu acho que isso é uma coisa sensacional, porque normalmente
o adventista ele pensa muito na meditação, na reflexão, como sendo algo que é um texto bonitinho, uma reflexão, uma ilustração, e é um texto fictício, criado ali com uma fábula para ilustrar verdades espirituais. E o que o Knight faz é pegar texto bíblico, abordar de forma adequada e mostrar como isso importa para a nossa vida, né? Que é a lógica de pregação expositiva. O Knight fez isso dezenas de vezes nos comentários bíblicos que ele editou, nos comentários bíblicos que ele escreveu, e faz isso com muita habilidade. Eu quero fazer isso também, eu quero ser igual ao Knight nesse sentido. Mas o que eu disse no início do vídeo é que com o George Knight a gente consegue aprender algumas coisas sobre como gerir tretas, como gerir problemas, como gerir discussões. E eu acho que a gente realmente tem muito a aprender com ele. Por que eu digo isso? Porque grande parte da obra do Knight, ela lida com temas problemáticos e pontos sensíveis da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Knight tem muitas obras sobre a teologia da última geração, a ideia de pecado e salvação, que é um tema muitíssimo quente no Adventismo do Sétimo Dia. O Knight escreveu obras sobre a autoridade da igreja, Knight escreveu obras sobre ordenação feminina, o Knight escreveu obras assim extremamente sensíveis. E o fato dele ter escrito isso, na minha opinião, mostra uma coragem muito grande de se posicionar. Isso é uma figura de um intelectual e de homem, de alguém que tem a capacidade de, se necessário, aguentar as consequências das ideias que está defendendo. Eu acho que isso no Knight é um exemplo que fica para todos nós. Eu acho que tem que destacar uma coisa que eu aí tiro como um exemplo, que é o seguinte. O mesmo George Knight, que vai lá e produz obras sobre ordenação feminina, sobre a autoridade da igreja, sobre estrutura administrativa inchada, é o Knight que escreve sobre teologia e toma partido contra a teologia da última geração, contra correntes ideológicas que colocam Bíblia e Ellen White no mesmo nível e na mesma autoridade. Mas é o Knight que escreve comentários bíblicos, é o Knight que está preocupado com a vida devocional dos irmãos. Ou seja, o que eu vejo no Knight é uma disposição para combater erros, sim, mas, sobretudo, é uma atitude de defender verdades. A gente pode se manifestar de forma positiva e negativa em relação às coisas. Positivo seria aquela proposição em que a gente vai, traz o assunto e o defende, e coloca ele como importante. Outras vezes a gente tem que ser negativo, ou seja, a gente tem que pegar o assunto e tem que responder o que o outro fez de maneira errada. O Knight consegue fazer as duas coisas. Para nós que estamos no YouTube, consumindo e produzindo conteúdo, normalmente a gente está preocupado em refutar os outros. A gente quer combater o que o outro fala de errado. E eu mesmo faço isso. Eu entendo que isso é parte da apologética. É ser negativo no sentido de combater erros e construir a verdade através de posicionamentos errados, de posicionamentos equivocados. Isso é parte do ministério cristão e tem que acontecer mesmo. Mas me preocupa que muita gente só consiga fazer isso. E aí sempre tenha que escolher os nomes mais famosos para combater erros e com isso parecer querer ganhar uma relevância com base no erro alheio. Isso nos leva para um caminho que é de defesa da verdade, mas que pode esconder uma intenção do coração de ficar famoso às custas das desgraças. É aquela ideia do sensacionalismo que muitas vezes acontece na imprensa, e eu posso falar com propriedade porque trabalhei como repórter em jornal diário durante anos da minha vida. Me parece que a gente está defendendo moralidade, mas se esquecendo das virtudes. O nosso trabalho tem que ser um trabalho negativo no sentido de combater os erros? Sim. Até porque muitas vezes quem defende o erro fala sozinho e consegue arrebanhar muita gente na sua posição de influência. Mas, para além disso, a gente tem que aprender a temer a Deus, a avaliar o nosso coração e produzir conteúdo que seja de fato mais propositivo. Que seja um conteúdo menos belicoso e seja um conteúdo mais edificador. A gente tem que desconstruir algumas coisas, mas a nossa preocupação principal tem que ser em construir verdades. E isso não pode acontecer só quando a gente combate o erro. Tem que acontecer quando a gente está preocupado em defender a verdade, em construir do zero e ensinar as pessoas.
Essa é uma discussão que há muitos anos está na minha cabeça, que há muitos anos eu penso, e que agora que eu decidi enveredar pelo caminho de começar a produzir conteúdo, eu acho que seja importante para quem vai me acompanhar e para quem de alguma forma já produz conteúdo. A gente tem que ter princípios que sejam norte para a nossa atuação. E eu acredito que quando nós estamos preocupados apenas com desconstruir a mentira, a gente pode perder a habilidade de querer construir a verdade do zero, de querer fazer proposições que transformem a vida das pessoas sem necessariamente estar preocupado em combater o erro de outro. Esse equilíbrio é uma coisa difícil de encontrar, porque seja na parte positiva ou na parte negativa, esse equilíbrio é uma coisa difícil de encontrar, porque tanto na abordagem negativa quanto na abordagem positiva a gente está defendendo a verdade. Agora, será que é equilibrado sempre estar numa reação aos outros? Sempre estar preocupado em fazer uma antítese entre a verdade que nós estamos defendendo e a mentira que o outro está colocando? Será que é saudável sempre estar expondo outras pessoas para defender a verdade? Eu acredito que não. Eu quero que a minha contribuição, ainda que isso custe audiência, não seja sempre uma postura de reação a alguém mais famoso do que eu que ensinou algo errado. Isso vai acontecer muitas vezes. Mas isso não pode ser tudo o que acontece. E é por isso que eu acho que o Nietzsche surge como exemplo, porque nas obras dele a gente encontra um equilíbrio entre quem está preocupado em desconstruir conceitos errados, mas, sobretudo, em quem está preocupado em propor a verdade e ensinar a verdade, não apenas reagir à mentira. Eu peço a Deus que você que está me acompanhando, ore por mim para que eu consiga ser fiel a esse princípio, para que eu consiga aqui estar disposto a me indispor com pessoas, mas para que, sobretudo, eu queira construir algo sem necessariamente depender da treta. Que a minha motivação seja a de abençoar a sua vida com conteúdo bom, mesmo que isso dê menos audiência, para que a gente possa ter um ambiente de construção, de aprendizado, de discipulado, de avanço na verdade do Senhor Jesus, e não simplesmente um eco de tretas. A gente não pode querer ser TV Fama, sabe? A tarde é sua, programa de fofoca para defender a verdade. Então é isso, minha gente. Eu espero que o canal continue sendo uma bênção na sua vida, que a gente continue falando sobre muitos temas e muitos assuntos, trazendo instrução, trazendo edificação, trazendo crescimento para a sua vida, mas para que nós nunca estejamos dependentes do assunto quente do momento, da treta, da discussão, do problema. Que nós não sejamos escravos da audiência, mas sejamos escravos da verdade e de Cristo e esse crucificado. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e, sobretudo, é claro, enviar, compartilhar com os seus amigos. E a sua opinião também é importante para mim, então vem aqui na aba dos comentários, embaixo do vídeo, escreve o que você pensa acerca desse conteúdo que a gente colocou aqui, que vai ser um prazer ler o seu pensamento. Essa nossa conexão está chegando ao fim, mas aqui na tela estão aparecendo outros vídeos em que você pode assistir e continuar me ouvindo durante mais alguns minutos. Eu agradeço a você pela sua audiência, por apreciar esse conteúdo e a gente se vê na próxima. Até lá, tchau!